Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos agora conversar com os colegas sobre um tema bastante exigido em editais, principalmente em concurso da seara trabalhista, ok? Então, se o colega pretender prestar concurso de técnicos e analistas de tribunais regionais do trabalho, esse tema é top, ok? Para outros concursos, hein, como técnico do Seguro Social, analista do Seguro Social, então técnico e analista do INSS, também é exigido, mas não tanto e de forma tão expressiva quanto em concursos da seara trabalhista, ok? Que é acidente de trabalho. São uma disposição que está específica no artigo 19 até o artigo 23 da Lei 8.213. Artigo 19 a 23 da Lei 8.213. O que nos fala sobre acidente do trabalho? Meus amigos, acidente do trabalho. Nós sabemos que o acidente do trabalho pode gerar incapacidade laborativa, incapacidade para o trabalho. Uma pessoa, um trabalhador, pode sofrer um acidente no trabalho e, em decorrência desse acidente, ficar totalmente incapacitado de forma definitiva. Fará jus à aposentadoria por invalidez. Pode sofrer um acidente de trabalho, ficar incapacitado de forma total, mas temporária. Fará jus ao auxílio-doença. Poderá sofrer um acidente e sofrer uma incapacidade parcial, perda de dedos da mão, por exemplo, uma incapacidade parcial e definitiva, fará jus a um auxílio-acidente, ok? Pois bem, qual é o diferencial de acidente do trabalho? Acidente do trabalho, nós temos um grande diferenciador, meus amigos, temos um grande diferenciador temporal. Qual? Nós temos regramentos antes da Lei 9.032, do ano de 95, que é de 28 de abril de 1995. Essa é uma leizinha que veio a trazer uniformidade no tratamento. Como assim? Nós tínhamos antes dessa lei, então antes dessa lei, como que era antes? Antes dessa lei, toda vez que o trabalhador comprovasse que o mal que o incapacita, que a sua incapacidade para o trabalho é oriunda de relações com o ambiente de trabalho, tinha alguma relação com o ambiente de trabalho, ele tinha benesses previdenciárias. Por exemplo, o valor do benefício. Então, marquei antes da Lei 9.032/95, o valor do benefício. O valor do benefício era muito maior se ele veja, a incapacidade. Então, ele está totalmente incapacitado. Se a causa fosse relacionada com o trabalho, que gerou a incapacidade, o valor do benefício era muito maior. Se não tivesse a causa que o incapacita relação com o trabalho, era um valor menor de benefício. De aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, também era inferior. E não existia auxílio-acidente que não tivesse relação com o trabalho, antes de 1995, antes da Lei 9.032, ok? Também nós tínhamos a questão da carência. Carência, sempre, se o mal tivesse relação com o ambiente de trabalho, não se exigia carência. Então, se a incapacidade tivesse alguma relação com o ambiente de trabalho, nunca se exigiu carência, ok? E se não tivesse relação com o trabalho, professor, aí teria que comprovar carência de 12 contribuições para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença. Se tivesse relação com o trabalho, jamais, isso até hoje, se exigiu qualquer requisito carência, ok? E também o benefício auxílio-acidente, que só existia antes do ano de 1995, só existia se tivesse relação com o trabalho. Então, nós tínhamos então aqui apenas uma exemplificação, diversos pontos em que era bom para o trabalhador. Por exemplo, eu sou advogado público, sou procurador federal, e atuando num processo certa vez, o trabalhador se acidentou na sua casa durante o domingo, fazendo uma reforma na casa dele, caiu da escada, quebrou algumas costelas. Ele agonizou de dor todo domingo. Foi trabalhar no dia seguinte, entrou na empresa às 8 horas da manhã, deu 10 minutinhos, simulou um barulho de coisas caindo e disse que caiu na empresa para configurar acidente de trabalho. Porque sabia, os trabalhadores mantêm até esse culto até hoje, que se a causa incapacitante tiver relação com o trabalho, teria muito mais direitos, muito mais benefícios, seria muito mais vantajoso para o trabalhador, ok? Pois bem, então ele simulou isso, foi descoberto que ele simulou que na verdade foi durante o final de semana, sem relação com o trabalho, que ele se acidentou nesse exemplo, num processo concreto que aconteceu em juízo, ok? Mas por quê? O trabalhador sabe, olha, se a minha incapacidade tiver relação com o trabalho,
eu tenho muito mais vantagens previdenciárias, ok? Pois bem, e de fato, isso era uma total verdade até antes do advento da Lei 9.032 de 95. A partir dessa lei, começou-se a mudar o cenário. A lei passou a falar, olha, ele está incapacitado? Qual a relevância de ter ocorrido no trabalho ou fora? Vamos igualar. Então, após a Lei 9.032 do ano de 95, bem, o valor do benefício passou a ser o mesmo. O valor, bem, igual. O valor passou a ser igual. Então, o valor, após a Lei 9.032 de 95, bem, o valor do benefício passou a ser igual. Como assim igual, professor? Quer seja decorrente de acidente relacionado com o trabalho, quer seja decorrente de um acidente, de uma causa sem relação com o trabalho, o valor passou a ser o mesmo. Então, a aposentadoria por invalidez passou a ser um valor só, de 100%. 100% era somente a aposentadoria por invalidez que tivesse relação com o ambiente de trabalho, a causa, a origem da incapacidade. A partir de 1995, é 100% a aposentadoria por invalidez, quer tenha relação a causa da incapacidade com o trabalho, quer não tenha com o trabalho. Então, bater um carro no final de semana, com lazer com a família, ou bater um carro da empresa dirigindo ao trabalho da empresa, nessas duas hipóteses, se ficar totalmente inválido, de forma definitiva, recebe a aposentadoria por invalidez de 100% do salário de benefício. Exatamente igual, não tem diferença a origem ser acidente de trabalho, ok? Outra questão é a questão da carência. Nós tivemos também a questão da carência. Antes, conforme eu falei, sempre se fosse acidente de trabalho não tinha carência. Continua, acidente de trabalho não tem carência. Mas a lei está mudando a expressão para acidente de qualquer natureza. Então, afasta também, então agora, depois de 1995, também afasta o requisito de carência, afasta carência, o acidente de qualquer natureza. Surgiu essa expressão, qualquer natureza, passou a ser utilizado. O que é acidente de qualquer natureza? Significa acidente do trabalho ou acidente sem relação com o trabalho. Quer tenha relação com o trabalho, quer não tenha relação com o trabalho, um acidente de qualquer natureza afasta o requisito carência. Então, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença não exigem o requisito carência, quer o acidente tenha relação com o ambiente de trabalho, quer não tenha relação com o ambiente de trabalho. Então, essa inovação, cada vez mais dizendo, olha, não me interessa a causa, eu vou proteger da mesma forma. Porque o que interessa é que você está incapacitado. Então, o que me interessa é você perdeu as pernas no acidente de carro. Não me interessa se você estava dirigindo o carro com a sua família durante o final de semana no lazer ou se foi com o carro da empresa. Você perdeu as pernas. Então, tanto num caso quanto no outro, sofrer no acidente, não existe carência. Não importa quanto tempo você é segurado do sistema, terá cobertura previdenciária. E o valor vai ser o mesmo, 100% nos dois casos. A mesma coisa com o auxílio-doença. Auxílio-doença também passou a ser um só valor, 91%, quer seja relacionado ao acidente de trabalho, quer não seja relacionado com o ambiente de trabalho, a causa da incapacidade temporária, ok? Da mesma forma, carência. Não existe o requisito carência se a pessoa sofreu um acidente. Qual acidente? Não interessa para o concurso público, não interessa mais se tem relação com o trabalho ou não tem relação com o trabalho. A carência é afastada. Então, o valor do benefício é o mesmo e a carência foi afastada. E terceiro, qual é o terceiro? O terceiro é que, desde a Lei 9.032, nós passamos a ter acidente, o auxílio-acidente, que passou a ser cabível sempre que ocorrer um acidente de qualquer natureza. Acidente de qualquer natureza. Antes, o auxílio-acidente somente se a incapacidade tivesse relação com o trabalho. A partir da Lei 9.032, o benefício auxílio-acidente também é cabível quando aconteça um acidente de qualquer natureza. Ou seja, tendo ou não relação com o trabalho, será contemplado. Então, percebo que a partir da Lei 9.032, começamos a aproximar, começou a diminuir a relevância da infortunística. Nós chamamos de infortunística. O que é infortunística, professor? Infortunística. Infortunística é justamente a infortunística
Bem, infortunística é justamente o estudo sobre os acidentes de trabalho, a proteção previdenciária envolvendo os acidentes durante o labor, no ambiente de trabalho, ok? É infortunística. Antes nós tínhamos livros grossos que tratavam da infortunística. Hoje tem diminuído, por quê? Quer a causa seja relacionada com o trabalho, quer não seja relacionada com o trabalho, diminuiu bastante a relevância. Mas veja, o colega deve se atentar então a partir de agora. Quando a lei fala acidente de qualquer natureza, abrange, quer relação com o trabalho, quer sem relação com o trabalho, ok? Nas duas hipóteses, o que interessa é estar incapacitado para o trabalho, perfeito? O valor do benefício, exatamente o mesmo. Então, auxílio acidente, quer seja um acidente relacionado com o trabalho, quer seja um acidente sem relação alguma com o trabalho, é 50% do salário de benefício o valor desse benefício. 50% do salário de benefício, o valor do auxílio acidente. Tranquilo? Pois bem, então, professor, qual é a relevância? Veja, remanescem algumas hipóteses, algumas situações diferenciais ainda. Algumas, poucas, mas permanecem. E o colega deve conhecer na legislação essas diferenças, tá bem? Que ainda existem. Por exemplo, nós temos uma diferença que no caso do artigo 118 da Lei 8.213, que nos assegura uma estabilidade. Então, o artigo 118 da Lei 8.213 assegura uma estabilidade no trabalho, sempre que o segurado for vitimado de um acidente relacionado com o trabalho e receba um auxílio-doença acidentário. Se ele sofrer um acidente relacionado com o trabalho e receber um auxílio-doença acidentário, quando cessar, porque auxílio-doença é temporário, não é isso? Quando cessar a causa da sua incapacidade e ele retornar ao trabalho, ele terá um direito à estabilidade. Ele não poderá ser demitido, ele não poderá ser mandado embora por até 12 meses após o seu retorno. É o que nos fala o artigo 118. O artigo 118 nos fala da Lei 8.213. O segurado que sofreu acidente do trabalho. Então, só vale para esse, o que sofreu acidente do trabalho. Não vale porque sofreu um acidente de qualquer natureza. Um acidente sem relação com o trabalho. Não vale. Então, para o segurado que sofreu um acidente do trabalho, ele terá garantida uma estabilidade pelo prazo mínimo de 12 meses. Por que mínimo, professor? Porque a convenção coletiva na seara trabalhista pode ampliar, e é muito típico. Bancários, por exemplo, convenções trabalhistas dos bancários, dos industriários, dos metalúrgicos, costumam ampliar esse prazo de estabilidade. A lei assegura, no mínimo 12 meses. Pode ser mais? Pode. Convenções coletivas podem ampliar de 12 para 24, para 36, para 18, para 17 meses. Convenção coletiva é livre a partir dos 12 meses, mas 12 meses ele tem essa estabilidade, essa garantia. Do quê? De manutenção do seu contrato de trabalho na empresa onde ele foi vitimado de acidente de trabalho. Após a cessação do auxílio-doença, qual? Acidentário, ok? Independentemente de percepção de outros benefícios, como, por exemplo, auxílio-acidente. Então, nós temos auxílio-doença, tanto pode ser concedido por uma incapacidade total e temporária relacionada com o trabalho, quanto uma causa de incapacidade total e temporária sem relação com o trabalho. Se tiver relação com o trabalho, qual vai ser o diferencial? Então, o trabalhador ficou afastado, recebeu auxílio-doença do INSS por 6 meses, ok? Então, sofreu um acidente, ficou afastado 6 meses recebendo auxílio-doença do INSS, ok. Quando ele volta para a empresa, qual a consequência? Então, veja, o empregador pode demiti-lo no dia seguinte? Sim ou não? Depende. Depende qual foi a causa do auxílio-doença. A incapacidade dele, total e temporária, tinha relação com o trabalho? Se tiver relação com o trabalho, essa causa que ele recebeu ficou afastado de 6 meses, quando ele volta para a empresa, pisa o pé, na empresa ele não pode ser demitido de imediato. A empresa tem que aguardar 12 meses, tem que garantir a ele a manutenção do seu contrato, uma estabilidade pelos próximos 12 meses, no mínimo. Se houver convenção coletiva dispondo de mais, valerá a convenção coletiva, ok? Professor, mas se não tiver relação com o trabalho? Bom, ele ficou 6 meses afastado, porque ele bateu o carro no final de semana junto com a família, ok? E ficou afastado 6 meses em tratamento, afastado do trabalho, incapacidade total e temporária de 6 meses. Pois bem, quando ele volta para a empresa, o empregador fala, olha, não te quero mais na empresa, vai para o RH. Pode, porque ele não tem uma estabilidade no emprego. Então veja, remanescem alguns pontos, então memorizem. O artigo 118 é um excelente artigo que nos traz uma estabilidade no emprego por no mínimo
12 meses, ok? E que marque também tanto o TSE, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Tribunal Superior do Trabalho, também, TST, então tanto o STF, o Supremo Tribunal Federal, quanto o Tribunal Superior do Trabalho, também, declararam constitucional, bem, esse artigo 118. Então, já foi levado por empresas, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o Tribunal Superior do Trabalho, esse artigo 118. E o Supremo e o TST afirmaram, esse artigo é constitucional. Tem sim o trabalhador vitimado de acidente do trabalho o direito a uma estabilidade no emprego, se ele for vitimado também de acidente do trabalho, ok? Se o acidente não tiver relação com o trabalho, não lhe assegura estabilidade, mas se for relacionado com o trabalho, sim, assegura a estabilidade, perfeito? Então, memorize esse artigo 118, lembre de que ele tanto foi declarado constitucional, válido, constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema, quanto o Tribunal Superior do Trabalho. As duas cortes, ok, declararam constitucional esse artigo 118. Pois bem, então esse é um dos aspectos que ainda remanesce. Temos um outro relacionado com Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Fundo de Garantia, Tempo de Serviço. Então nós temos, com relação ao FGTS, o Fundo de Garantia, nós temos a seguinte situação. Vamos comigo no quadro, rapidamente mostro aos colegas. Meus amigos, com relação ao FGTS, nós temos uma diferença ainda relevante. FGTS, quem deposita o FGTS é a empresa que deposita em prol do seu empregado. Então, na conta vinculada na Caixa Econômica Federal do seu empregado. Então, o FGTS é um depósito mensal. Então, é um depósito mensal. É um depósito mensal feito pela empresa em favor do seu empregado, ok? Enquanto o contrato de trabalho estiver vigente, ele tem que fazer isso todos os meses. Agora, nós temos casos que há afastamento do trabalho. Afastamento do trabalho. Nós temos afastamento do trabalho, nós vamos ter causas de suspensão do contrato de trabalho e causas de interrupção do contrato de trabalho. Então, nós vamos ter o contrato de trabalho suspenso, suspensão do contrato de trabalho, vamos ter causa de interrupção do contrato de trabalho. Temos duas situações, suspensão e interrupção. E o afastamento do trabalhador, vai gerar reflexos, ou suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Como assim, professor? Nós vamos ter, por exemplo, um trabalhador que vai ficar afastado recebendo auxílio-doença. Ele vai receber auxílio-doença do INSS. Então, enquanto o trabalhador está afastado recebendo auxílio-doença, um benefício previdenciário por incapacidade temporária, enquanto ele recebe esse benefício, ele está afastado do trabalho. E nós podemos ter suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Será interrupção do contrato de trabalho se for decorrente de acidente do trabalho. Se for decorrente a causa que motivou o auxílio-doença, for decorrente de acidente de trabalho, nós teremos uma interrupção do contrato de trabalho. E daí, professor, o que tem interrupção? Que na interrupção do contrato de trabalho, remanescem direitos e obrigações. Remanescem alguns direitos e algumas obrigações para uma das partes, empregador e empregado. Remanescem algumas. Que nesse caso, se o auxílio-doença, pago pelo INSS, que gera um afastamento do empregado, o empregado não pode trabalhar. Quando recebe o auxílio-doença, ele está totalmente incapacitado, de forma temporária. Então, ele é afastado do trabalho, ok? Porque ele está incapacitado de forma total para as suas atividades habituais. Então, ele é afastado do trabalho. E como acontece a interrupção, porque a causa da incapacidade foi um acidente de trabalho, continua a obrigação da empresa de realizar os depósitos mensais de FGTS na conta vinculada do empregado. Nós temos uma interrupção. Por que interrupção? Permanece para uma das partes, que é a empresa, que é o tomador de serviços, que é o empregador, o dever de continuar pagando os depósitos mensais de FGTS enquanto durar o auxílio-doença. Então, se o auxílio-doença durar 3 meses, esses 3 meses a empresa tem que continuar fazendo depósito na conta vinculada do empregado do seu FGTS.
Se durar 6 meses, 6 meses. Se durar 1 ano, durante esse 1 ano a empresa é obrigada a fazer os depósitos mensais, mesmo estando o empregado afastado do trabalho, ok? Diferente é da suspensão. Suspensão, se for o auxílio-doença, uma causa diversa. Uma causa diversa do acidente de trabalho. Então, por que ele está em auxílio-doença? Porque ele teve um câncer, está fazendo um tratamento para câncer, o que ele teve, não tem relação nenhuma com o trabalho, está em auxílio-doença. Então, aqui nós temos uma suspensão contra o trabalho. Nenhuma das partes remanescem obrigações. Como assim, professor? O empregado não fica obrigado a trabalhar e afastar do trabalho, e a empresa não fica obrigada a pagar salário e nenhum acessório de salário, por exemplo, FGTS. Não paga FGTS, ok? Então, vejam já duas grandes diferenças que ainda remanescem, se tiver alguma relação com o ambiente de trabalho, a causa da incapacidade. Recebeu auxílio-doença relacionado com o trabalho, temos uma interrupção do contrato de trabalho. Isso gera o dever de a empresa continuar a fazer o depósito mensal de FGTS em prol do seu empregado, na conta vinculada do empregado que está afastado pelo INSS. Por outro lado, se o auxílio-doença concedido ao empregado gera o direito ao afastamento do trabalho, a suspensão do contrato de trabalho se a causa que gerou a incapacidade não tiver relação com o ambiente de trabalho. Nessa hipótese, não há obrigação da empresa de realizar os depósitos de FGTS na conta vinculada do empregado, porque na suspensão ficam suspensos os direitos e obrigações desse contrato de trabalho. Na interrupção, remanesce algum direito, algum dever para uma das partes, ok? Que nesta hipótese é o de pagar FGTS. Então, nós temos duas situações. Vejam, auxílio-doença, se tiver relação com o trabalho, além de obrigar a empresa ao depósito mensal de FGTS, também artigo 118, que acabamos de ver. Artigo 118 da Lei 8.213 nos fala, olha, mais a estabilidade no emprego. Quando cessar o auxílio-doença, que foi decorrente do acidente de trabalho, no INSS, que durou 3 meses, 6 meses, 9 meses, 10 meses, ok? O tempo necessário para ele se restabelecer. Quando cessar e retornar ao trabalho, ele não pode ser demitido de pronto, de imediato. Tem que se aguardar necessariamente a estabilidade de no mínimo, não se esqueça, quanto tempo? No mínimo, 12 meses, ok? Pois bem, nós explanamos aqui nesse momento que o colega entenda que existe um processo na legislação de aproximação. A legislação está apagando uns resquícios que existia, que é lá da origem do seguro, porque o seguro, a previdência, o seguro social, a previdência social, surgiu como forma de proteger o trabalhador contra acidentes de trabalho. Essa é a razão do surgimento lá histórico, ok? Lá com Bismarck, na Alemanha, em 1883, foi essa a ideia, proteger o trabalhador contra os infortúnios laborais, os acidentes de trabalho, ok? Então sempre teve uma proteção destacada, diferenciada. Com o passar do tempo, desde o ano 1995, nós caminhamos para, olha, o que interessa é que o empregado está incapacitado. Vamos protegê-lo com o mesmo valor, vamos dar isenção de carência, ok? Sendo acidente relacionado não com o trabalho, vai dar o mesmo valor do benefício. Então agora a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente tem o mesmo valor, quer seja decorrente de trabalho, quer não seja. E o auxílio-acidente, antes de 1995, só existia, só era deferível se tivesse como causa um acidente de trabalho. Se não tivesse causa, como causa um acidente de trabalho, não gerava um auxílio-acidente. Então percebam como a legislação tem caminhado. Mas o candidato deve ter olhares, deve ficar atento para a analisação o que remanesce de resquícios e o que não remanesce mais de resquícios relativos à proteção de acidente de trabalho, ok? Nós vamos, então, fechar nesse instante essa compreensão dos colegas diferencial, marcando que o colega deve, ao estudar a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, bem como fazer a leitura dos artigos 19 ao 23 da Lei 8.213, ok? Para se atentar das diferenças que ainda remanescem em ser acidente de trabalho e não ser acidente de trabalho, ok? Bacana? Pois bem, então, nesse momento a gente se despede, encerro aqui, forte abraço.